Paz, Senhor, irmãos, estamos aqui para a gravação de mais uma aula de subsídio, da nossa revista, a lição 4, se trata do equilíbrio, uma vida em equilíbrio debaixo do sol, as lições do Kohelet, para os nossos dias. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Eclesiastes 7, do 14 ao 22, onde vai tratar sobre a questão do equilíbrio, é o ponto central da leitura oficial, e vamos falar sobre esse assunto. A questão é o momento em que nós vivemos. Creio que a lição ela é de importância, para os nossos dias, uma vez que nós vivemos em tempos extremos, em todos os sentidos. O extremismo ele está em todos os ambientes e, infelizmente, chega também à igreja, então atinge, de uma certa forma, o povo de Deus, e entre os jovens costuma, ter um poder maior, uma força maior. Eu costumo dizer que jovens, naturalmente, nós, quando somos jovens, nós já somos extremistas por natureza, Já temos um certo extremismo. Não por lado ruim, tá? Mas é mais por uma questão de falta de experiência de vida. Uma vez que a experiência de vida é o que nos define, Então, nós temos uma certa intolerância a alguns tipos de situações na vida. Por exemplo, quando na idade da juventude nós somos intolerantes, por exemplo, com quem erra, Jovem não tem muita paciência com quem erra, Então, e isso é natural, porque uma vez que ainda não passou por aquele processo. Então, a questão da chamada aí pelo mundo de empatia, que é algo que se adquire com a experiência de vida, ainda não chegou para essa idade. Então, creio eu que essa é um dos motivos que leva a fazer com que o jovem ele tenha um certo extremismo, E o mundo, sabendo disso, claro, tenta explorar de todas as formas a vida dos jovens para cada um, com seus propósitos. Quando nós vamos olhar para os grupos extremistas, principalmente os religiosos, quem conhece, na questão do Oriente Médio, você vai ver que a maioria são jovens. E por quê? Jovens, eles são como uma máquina, É cheio de força. Jovens, quando eles se empenham em algo, eles colocam toda a sua força naquilo que eles estão fazendo, E às vezes, essa força que é colocada, ela é um pouco desproporcional para a situação, Ou para o propósito em si. Então, se não tem alguém que os guiem, que fala, olha, é assim, a experiência me levou a essa posição, a essa conclusão, ele tende sim a ir aos extremos. E quando nós olhamos para a vida do Kohelet aqui, do rei Salomão, usando o rei Salomão, então nós vamos ver que o rei Salomão ele aplicou a sua vida, como ele diz, embaixo do sol, ao extremo. Se a gente observar, vai ver que Salomão foi um grande extremista, mas extremista no sentido bom, Que ele trabalhou demais, produziu demais, adquiriu bens demais. Tudo na vida de Salomão era exagerado, se a gente for olhar, Mas o que nós precisamos entender, que quando olha e fala assim, mas como que um homem tão sábio, se dedicou tanto assim desenfreadamente a correr atrás das coisas debaixo do sol? Tá lá no início. Ele vai falar que ele fez isso com um propósito, esquadrinhar a vida embaixo do sol. Portanto, era um propósito. E esse propósito do rei Salomão, ele vai dizer que ele estava sendo guiado o tempo todo, por quê? Pela sabedoria. Portanto, ele confiava, não era em si mesmo, a confiança dele estava na sabedoria. Ele sabia que no momento certo, onde ele passasse do ponto, a sabedoria estaria lá para guiá-lo, E trazer ele de volta ao ponto de equilíbrio, que é a questão que nós vamos falar aqui. Então, quando nós olhamos a vida do rei Salomão na questão do equilíbrio e percebemos uma certa falta de equilíbrio, na vida dele, se nós olharmos atentamente, a gente vai ver que tinha um propósito, que era descobrir o que era melhor para os filhos dos homens, para os homens, embaixo do sol. Então ele tinha um propósito, e o propósito em si já era um ponto de equilíbrio para ele, Mas, como ele sempre disse, sempre guiado pela sabedoria, que é outra questão de outra aula que nós vamos ter, mas ver que essa questão do equilíbrio
dentro do livro de Eclesiastes, tem algumas linhas, né, como eu disse, tem algumas linhas que nos guia pela leitura, né? É uma leitura diferente dos restantes dos livros da Bíblia, a leitura sapiencial. Então, quando a gente vai olhar, existem linhas que elas emergem, submergem, emergem, submergem. E em algum ponto ela para, some, não volta mais. Mas a sabedoria, o temor a Deus e o equilíbrio são linhas retas que partem do primeiro versículo até o último versículo do capítulo 12. Então, quando nós olhamos, tem a sabedoria, que é o grande plano de fundo, mas existe a linha do equilíbrio em tudo, né? Então, nós vamos ver que os exageros cometidos pelo rei Salomão era em cima de um propósito, com uma finalidade, e o equilíbrio é o que ele pede, ele convida, no final ele convida para que os seus leitores, né? O Kohelet, ele convida para que os seus leitores buscam a vida em equilíbrio. Não cometa os exageros em nenhuma situação. Então, quando nós vamos para a lição em si, né, vamos falar da questão da justiça e ver que ele aplica o equilíbrio em todos os campos da vida, da sabedoria, até mesmo na sabedoria. Ele fala, olha, para a sabedoria tem limite também. A sabedoria humana tem limite, né? Então, debaixo do sol, ele quer ensinar para os seus leitores que tudo tem um limite embaixo do sol, né? Mas quando ele vai deixar bem claro que esses limites eles são aplicáveis somente embaixo do sol. Lá em cima, né, acima do sol, ele não trata do assunto acima do sol. Portanto, sua lição inteira é a vida embaixo do sol. E ele vai mostrar para nós que tudo embaixo do sol tem um limite e que nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio em cada área. Inclusive na justiça, na busca pela sabedoria, né? Que nós vamos falar sobre isso. Portanto, a vida cristã nossa, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, que é muito difícil em si, né? O equilíbrio na vida secular, né? No trabalho. E, por fim, nós vamos questionar o seguinte: é possível realmente achar equilíbrio na vida? Esse ponto de equilíbrio existe? Porque para a filosofia, por exemplo, o equilíbrio em si é um mito. É algo inalcançável, é impossível ao homem achar um ponto de equilíbrio. E isso que nós vamos procurar entender com a nossa lição de hoje. O irmão Daniel vai fazer o comentário do tópico 1, né, irmão Daniel? Sobre a questão do tópico 2, sobre a questão da sabedoria, né? Mas antes vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da justiça. Então, quando o rei Salomão vai falar aqui sobre a justiça, que ele fala, não seja demasiadamente justo, existem alguns pontos no livro de Eclesiastes que realmente ele nos chama a atenção. Ele é um livro tenso, para falar a verdade, né? Ele tem os picos, ele sobe de uma vez, depois ele desce ao mesmo tempo. Ele dá aquele ânimo e de repente ele dá aquela acalmada, né? Aquela baixa o ânimo ao mesmo tempo. Então, é um grupo, né? Um jogo de emoções, na verdade, esse livro, né? E ele vai falar sobre a questão da justiça, né? Não seja demasiadamente justo. E a gente fala, como assim existe isso? Ser demasiadamente justo? Não seria correto ele instigar, né? Incentivar a justiça? E ele vai falar, não seja demasiadamente justo? Vamos falar sobre essa questão, né? Mas, afinal de contas, olhando para a palavra de Deus, o que é justiça? Que nosso senso de justiça ele está todo orientado com a vida secular, né? Nós conhecemos muito bem a questão da justiça prática do mundo secularizado, então nós sempre guiamos com a questão da justiça secular. Portanto, quando nós vamos para a justiça de Deus, na palavra de Deus, nós vamos ver que o sentido de justiça ele é muito mais profundo. Mesmo sabendo que a justiça do homem, ela tem base na justiça de Deus. É Deus que deu o senso de justiça para o homem, né? O homem em si caído, é impossível ele ter um senso de justiça se não for da parte de Deus. Então Deus colocou esse senso de justiça no meio da sociedade. Ao longo da construção da sociedade, Deus foi ensinando, mesmo no mundo secularizado, a questão da justiça, do senso de justiça. E na palavra de Deus, o que seria justiça? Eu acho interessante quando nós vamos para Pedro, que Pedro vai falar de Noé, né? E ele vai chamar ele de o pregoeiro ou o pregador da justiça.
e a gente volta lá para o livro de Gênesis, vai dar uma estudada, e em momento nenhum nós não vimos, né, o Noé pregando a palavra de Deus, né? Mas Pedro vai dizer que ele era o pregador da justiça, o que faz nos acreditar que, diante da situação, né, não era à toa que Deus escolheu Noé. Noé era o único homem que existia sobre a terra, né, capaz, né, desse feito. Portanto, Deus olha, Noé era o último homem que sobrou, vamos dizer assim, de pé perante Deus, né, seria Noé, e consequentemente ele mantinha a sua família dentro da justiça de Deus, e o que nos leva a entender que Noé pregava a palavra de Deus. Ele falava sobre a palavra de Deus no meio em que ele vivia, né? E quando vem a sentença de Deus para o mundo através do dilúvio, certamente Noé foi avisar os seus conterrâneos, o povo da sua época ali, ele foi avisar sobre isso. Então, Noé vai pregar, quando ele está falando que a morte vai vir, que o fim do mundo, vamos, entre aspas, né, que o fim está se aproximando, que Deus mandará o dilúvio, em que cobrirá toda a terra, automaticamente Noé está fazendo o quê? Pregando a justiça. Ele está dando uma oportunidade das pessoas voltarem-se para Deus. Então, na palavra de Deus, quando nós olhamos para o senso de justiça, o que é justiça? É pregar a palavra de Deus. É dar uma oportunidade para que aquelas almas que estão condenadas ao inferno tenham uma oportunidade de salvação, né? O arrependimento. Então, quando nós estamos pregando a palavra de Deus ao mundo, quando um missionário sai pelos campos, né, a pregar a palavra de Deus, quando um jovem apresenta a palavra de Deus em sua faculdade, em seu trabalho, na escola, no seu dia a dia, para aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, ele está fazendo justiça. Essa é a verdadeira justiça. É mostrar ao homem caído, o homem pecador, que o pecado não vem de Deus e que existe uma vida além disso aqui. E que o inimigo, né, vai apresentar o inimigo como o grande causador da queda do homem. Portanto, justiça perante a palavra de Deus é dar o direito das pessoas escolherem entre irem ou não para o inferno. Essa que é a questão da palavra de Deus, né, da justiça. E Pedro vai dizer que Noé era o pregador da justiça, né? Então, vê que interessante na questão da justiça. No tópico 2, irmãos, vem a questão da sabedoria, né? E quando a sabedoria se torna nula e a justiça um ato de tolo? E aí, como que fica essa situação, irmão Daniel? Bom, irmão Elias, como o senhor já explicou sobre a justiça, agora esse tópico 2, o irmão faz o comentário sobre a sabedoria, né? E o texto-chave da lição de número 4, que é: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Para nós entendermos esse texto-chave, nós podemos então fazermos 3 tipos de aplicações, ou 3 cenários, como foi aqui escrito na nossa revista. O primeiro cenário é o que nós chamamos do cenário do sabichão, do tolo. Quer dizer, o sabichão é aquele que acha que sabe de tudo, que já entende tudo, mas que no fundo ele é um tolo e ele comete tolices por achar que ele realmente entende tudo. E esse é um ponto importante, irmão Elias, para nós comentarmos em sala de aula, porque hoje, por conta da rapidez e da quantidade de informação, uma quantidade excessiva de informação que nós temos, parece que nós, então, temos conhecimento de todas as coisas. Por exemplo, quando acontece algum caso midiático que sai em todas as mídias, então todo mundo começa a falar, os influencers do Instagram começam a dar a sua opinião, os influencers do YouTube começam a dar opinião, e nós que estamos aqui ligados na rede começamos a ouvir. A gente ouve um filósofo dando a sua opinião, a gente ouve um teólogo dando a sua opinião, nós ouvimos o pastor dando opinião, e a gente vai achando que nós estamos, então, colhendo muitas informações e conhecimento. E a gente acha, então, que nós sabemos de determinados assuntos e também começamos, então, a dar opinião. O mundo de hoje, de excessivo conhecimento ou de excessiva informação, nos ilude e tem iludido aos jovens a ponto de fazer nós acharmos que nós sabemos de tudo.
que nós podemos dar opinião de tudo, que nós podemos dar opinião em cada caso que sai na mídia. Então, quando sai algum caso, a nossa tendência é nós queremos opinar, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento necessário. Nós achamos, por ouvir tantas informações, por ouvir de tantas opiniões de tantas pessoas, nós achamos que nós podemos também dar a nossa opinião, que nós também temos algo a se dizer. Então, quando nós olhamos aqui para o não seja excessivamente sábio, é neste sentido que nós podemos pensar, neste conselho do pregador de dizer para nós, olha, calma, não é porque nós estamos vivendo neste mundo de tantas informações que nós sabemos de tudo. Nós não podemos olhar para nós e olharmos como que alguém que sabe de tudo, porque nós não sabemos de tudo. Nós não temos conhecimento sobre todas as coisas ou sobre todas as áreas da vida. Nós precisamos, então, ter uma postura de humildade. E eu acho que neste ponto aqui, nós como professores em sala de aula, podemos trazer essa reflexão para os alunos. Trazer essa reflexão de que, olha, cuidado, porque talvez nós estamos sendo tolos, achando que nós somos sabichões, achando que nós sabemos de tudo. E na juventude isso é natural. Esse achar que nós sabemos de tudo, esse achar que as pessoas que pensam diferente, principalmente os mais velhos, os jovens, pensam, eles são ultrapassados, é uma mentalidade arcaica, é uma mentalidade conservadora, nós estamos em outro tempo. Os jovens, nós, na juventude, sempre tendemos a pensar que nós sabemos de tudo. E o conselho aqui é que o pregador está dizendo, olha, cuidado, porque talvez você está sendo tolo, achando que sabe de tudo. No segundo cenário, é o cenário do sábio, que aí realmente é a pessoa que tem o conhecimento, que é a pessoa que realmente que tem a sabedoria. Só que é interessante que há aí um oposto. Quanto mais sabedoria, quanto mais a pessoa ela é sábia, mais ela se frustra. Por quê? Porque ela tem um conhecimento, mas ela começa a ver para a realidade e ela começa a perceber que muitas pessoas não têm este conhecimento que ela tem e que ela possui. Então, causa uma frustração. Por quê? Pelo excesso da sabedoria. Por ela ser uma pessoa sábia, quanto mais aumenta a sabedoria, maior é a frustração com a atitude dos tolos. Isso é interessante. E o terceiro cenário que nós podemos fazer aplicação é o cenário do legalista, que é aquele sujeito que ele se apega a pequenas coisas, a pequenas leis, e ele então se coloca em uma posição, em um patamar acima. E é isso que o pregador está dando um conselho, olha, não seja excessivamente justo. Quando eu já ouvi isso de algumas pessoas, irmão Elias, dizendo assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, não pode ser muito sábio não, porque não pode ser muito santo, não pode ser muito puro, não pode ser muito justo, não. Tem que cometer uns pecadinhos, né? Tem que cometer uns pecados. Eu sempre brinco nesse tom de brincadeira, olha, não seja muito santo não, senão Deus te leva, faz que nem Enoque, né? Mas não é isso aqui que o pregador quer dizer. O pregador está dizendo que não seja excessivamente justo, a gente pode aplicar no sentido de, muitas vezes, nós olhamos para nós e percebemos e entendemos que nós somos justos. Olhamos para nós e falamos assim, não, eu sou justo, olha, eu não sou adúltero, olha, eu não sou fornicador, eu não sou ladrão, eu não roubo as pessoas, eu não passo as pessoas para trás. E por olhar para nós e ver que a gente não comete certos delitos ou certos pecados, nós então tendemos a achar que nós somos justos, que nós somos bons, que nós somos santos. Mas o problema é que nós, por olharmos para essas coisinhas, para certos tipos de pecados que nós não cometemos, ou por algumas doutrinas que nós seguimos e os outros não, olha, não, porque eu não uso certo tipo de roupa, olha, eu não falo certo tipo de palavra, são os legalistas, a gente vai colocando essas coisas e nós vamos olhando para nós como se nós fôssemos justos. Mas à luz da palavra de Deus, nós sabemos que não há nenhum justo. Não é
por termos certa doutrina, que nós somos mais justos do que as pessoas. E este é o conselho do pregador: olha, não se olhe neste patamar de excessiva justiça, achando que você realmente é mais justo do que os outros, porque você tem uma doutrina ou porque você não cometeu tal tipo de pecado. Talvez você não cometeu tal tipo de pecado, mas você não está olhando para dentro de você e percebendo vários erros e várias falhas que você tem. Então, neste ponto aqui, neste cenário, a gente pode também refletir com os nossos jovens sobre que a vida de equilíbrio, que é o tema central da lição, faz nós não acharmos que nós somos os sabichões, não acharmos que nós sabemos de tudo, porque é um equilíbrio. E o equilíbrio faz isso, faz nós reconhecermos que, olha, tem determinados assuntos, tem determinados temas, tem determinadas coisas que eu não sei, eu não conheço, e eu preciso de ouvir aquele que conhece mais. Olha, por eu ser jovem, eu não tenho tanta experiência assim na minha vida. E eu preciso, então, ouvir aqueles que têm mais experiência. Isso é uma vida de equilíbrio. É uma pessoa que está em equilíbrio, vivendo em equilíbrio. A vida em equilíbrio faz nós reconhecermos que nós não somos os mais justos, que nós não somos justificados diante de Deus por termos uma certa doutrina ou pelas nossas boas obras. Não. Essa vida de equilíbrio faz nós reconhecermos a nossa insuficiência, irmão Elias. Então, quando nós vamos para essa questão aí, né, irmão Daniel, existe até uma... O cenário político é engraçado, né? Eles têm umas figuras cômicas na política, né? Acho que a política ela é mais cômica do que a própria área da... Como se diz, aqueles que se reúnem para fazer piadas, aqueles clubes lá, né? Aquelas sessões. A política ela é bem cômica. E tem uma frase que era usada muito, que eu lembro de um político que usava, que era: não me meça com vossa régua, né? Vossa Excelência, não me meça com vossa régua, viu? As discussões políticas é engraçada, né? E olhando para esse cenário aqui, né, a gente vê isso aí, né? Ou seja, não julgue o mundo através do que você é, da sua experiência própria. Você quer aplicar uma justiça sobre o mundo de acordo com o seu padrão de justiça, com o que você entende de justiça. Aí ele fala: não me meça com vossa régua. Isso é interessante. E quando nós passamos para a questão do sábio, né? Que ele fala da justiça e fala da sabedoria, do excesso de sabedoria. Lá na aula sobre sabedoria nós vamos falar mais sobre isso. Mas é interessante que ele fala que até sabedoria tem que ter limite embaixo do sol. Hoje em dia tem um clube aí, né? Tem até clube para QI, para pessoas mais inteligentes, né? Tem um clube aí só para pessoas de QI alto, que aí eles medem que que um QI médio seria aí em torno de 85 a 100, por aí, e chegou no 130 ou acima de 130, já é considerado gênios, né? Já são os gênios, são pessoas de QIs diferenciado. Tem até clube para isso e tem até vantagens, né? Quem tem, né? E o Brasil ele tem uma quantidade enorme, né? Dessas pessoas aí de QIs mais alto. E um dia eu assisti numa reportagem sobre esse assunto e a pergunta do que fizeram para um dos brasileiros, né? E aí, me fala aí, como que é fazer parte do clube dos mais inteligentes? Ele falou: olha, sinceramente, tem um lado positivo e negativo, tá? Mas você se sente um pouco deslocado do resto do mundo. Ele fala: você tem dificuldades de integração, por exemplo. Ele fala: quando você olha para a sociedade em si e você percebe um pouco da ignorância que ela está, e você vê que aquilo é ignorância, ele fala, às vezes assusta e faz com que você se retraia um pouco do meio social. Então, as pessoas sábias, muito sábias, né? Muito inteligentes, geralmente eles vivem na solidão. Eu falo: a gente é um pouco meio solitário, né? Nós não vivemos na matilha, vamos dizer assim, né? Nós não vivemos nas tribos, nós vivemos mais isolado. Ele fala: então, uma das desvantagens, né, e creio que a maior de todas, é justamente ser solidão, ter a questão do fator da solidão, né? Ser uma pessoa solitária, porque você naturalmente tende a se isolar da sociedade. E quando a gente olha e fala: poxa, é isso mesmo? Quando nós vamos para a palavra de Deus aqui, por as lições do Kohelet, ele vai deixar bem claro isso, né?
que quanto mais sábio, como o irmão Daniel falou, quanto mais sábio, né, menos você tem aquela empolgação com o mundo, né? Dizem até que os mais ignorantes são mais felizes. Há controvérsias, né? Há controvérsias, né? Mas no mundo secularizado o que prega é isso, que os ignorantes eles são mais felizes do que os mais sábios. Não sei se é bem assim, né? Mas essa é a tese do mundo. Então, o Kohelet ele vai deixar bem claro para nós aqui que quanto mais você adquire sabedoria, menos, vamos dizer assim, menos feliz você é. Porque a sabedoria, ela cobra um preço, né? E quando você, sábio, em um mundo de tolos, e o mundo é um mundo de tolos, essa é a verdade, né? Viver um sábio no meio de um mundo de tolos, ele tem suas barreiras, né? Então, provavelmente, ele tem suas barreiras, né? Então, a questão do cenário do sábio aí, bem explicado pelo irmão Daniel, né? E o que o Kohelet está querendo dizer aqui, com todo o resumo, né, da ópera, é a questão do legalista, né? Você não seja um legalista. É o fariseu lá que Jesus, né, vai tratar sobre esse assunto. É o fariseu lá que Jesus trata, né? E ele tem uma parte lá onde ele diz assim, quando nós vamos para a leitura, ele fala assim, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir seu próprio servo falando mal de você. E por quê? Ele conclui, pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Eu falo, não seja legalista. Você sabe que não é bem assim, né? Falar é uma coisa, viver é outra, né? Então, quando nós vamos para esse cenário aí, a gente pode ver, né? É o cenário de Lucas 6,42, a trave, né? No seu olho e o cisco no do irmão, né? Vai para Samuel 12, né? O rei Davi e o profeta Natan, né? Quando vai falar daquele homem que pegou que possuiu a única poça que o outro tinha e, claro, ali na alegoria de Betseba e Davi, e quando Davi se levanta todo cheio de si, né? Esse homem merece a morte. Vê que extremismo, né? Esse homem merece a morte. E o profeta Natan olha para a cara dele e fala, então, Davi, é você. Olha que choque, né? Então, é o caso da mulher apanhada em adultério, quando Jesus olha para todo mundo e fala, é sério? E todo mundo esperando, né, a reação dele. Ele fala, tá bom, atira a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então, quando nós vamos para João 8,7, é aquela questão, né, onde diz, aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, o que o Kohelet aqui está nos ensinando é justamente isso, o excesso, a falta de equilíbrio, né? Então, busque sempre o equilíbrio, né? E a palavra de Deus, ela nos instrui o tempo todo de Gênesis a Apocalipse, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que a palavra de Deus o tempo todo está nos convidando para uma vida em equilíbrio. Fora daqui, né, lendo algumas passagens, fora do livro do Eclesiastes, como eu sempre digo, eu acho que ninguém entendeu tão bem a literatura sapiencial como o apóstolo Paulo, né? E Paulo ele trata bastante sobre essa questão de nós vivermos uma vida equilibrada, né? Uma vida em equilíbrio. Então, quando nós chegamos agora para o tópico 3 da vida cristã, e aí, como que fica a questão do cenário para a vida cristã, irmão Daniel? Quando, irmão Elias, a gente, como o senhor já bem disse, nós vamos às Escrituras, nós vemos que o convite da Escritura é para uma vida em equilíbrio. É para uma vida equilibrada, né? O equilíbrio, como está bem aqui colocado na lição, é como um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, 23, nós podemos ver isso. Então, para as Escrituras, para a Bíblia, para a Palavra de Deus, o equilíbrio é fundamental. E quando nós estamos mais próximos de Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo direcionar a nossa vida, um dos frutos, uma das consequências deste domínio do Espírito Santo em nós é o equilíbrio. É uma vida equilibrada. Porque quando nós somos pessoas equilibradas, nós conseguimos deixar de lado, por exemplo, como nós já falamos, nós conseguimos deixar de lado o legalismo.
nós conseguimos deixar de lado o fundamentalismo, nós conseguimos reconhecer as nossas faltas, reconhecer as nossas fraquezas. Nós, antes de falarmos muito e falarmos mais, uma pessoa equilibrada, ela ouve mais. Então, as relações da pessoa que é direcionada, que é guiada pelo Espírito Santo e que é uma pessoa equilibrada, as relações sociais, as relações pessoais são relações diferenciadas, são relações saudáveis. Porque uma pessoa que não vive em equilíbrio, uma pessoa que não tem equilíbrio na vida, as relações pessoais dela são relações também desequilibradas. As discussões, por exemplo, os embates, quando acontece, são sempre marcadas por palavras mal faladas, por palavras que marcam e que magoam as outras pessoas. Então, o convite das Escrituras é para termos um equilíbrio na nossa vida e em toda a nossa vida, por exemplo, na nossa vida cristã. Quando nós não temos equilíbrio, nós nos escandalizamos com pequenas coisinhas, né? Nós nos escandalizamos com o tipo de roupa que uma pessoa está usando, com uma gíria que uma pessoa fala. Nós escandalizamos com essas pequenas faltinhas, com essas pequenas falhinhas, mas a gente acaba deixando de lado várias coisas. Nós não nos escandalizamos com a nossa falta de humildade, nós não escandalizamos com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso egoísmo, por exemplo. Isso é uma vida desequilibrada. E o convite das Escrituras, da Palavra de Deus, é para nós vivermos este equilíbrio em nossa vida cristã, em nossa vida em um todo. E o equilíbrio é exatamente isso. Nós conseguimos colocar cada coisa em seu devido lugar. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue dar o seu devido valor para cada coisa, então nós temos equilíbrios em todas as áreas da nossa vida, em toda a área da nossa vida emocional, por exemplo. A gente consegue equilibrar a nossa vida emocional, a gente consegue fazer com que as circunstâncias, às vezes adversas da nossa vida, não interfiram em nossa fé e não interfiram em nossa vida emocional. Por quê? Porque é uma vida equilibrada, porque existe um equilíbrio ali de Deus. Deus está nos dando equilíbrio. E este é o convite, então, para nós. E essa lição é importante por causa disso. Nós precisamos pensar e refletir se em nossa vida nós estamos vivendo essa vida equilibrada. Ou se tem algo da nossa vida que está em desequilíbrio. Ou se nós realmente estamos conseguindo viver essa vida direcionada pelo Espírito Santo que traz para nós um equilíbrio de vida. E é interessante quando a gente olha para esse lado aí, né? E aí vem algumas armadilhas. Eu sou meio criterioso, cuidadoso, principalmente com questão de música. Aí me faz lembrar de uma música onde a pessoa que canta fala que Deus podia tomar suas mãos, podem cortar as minhas mãos, podem cortar os meus membros se eu não for para te servir, se não for para glorificar a ti. E então, vê que até mesmo dentro da igreja essa questão do extremismo, ela está na música, está na teologia, está nas doutrinas, né? Está nos ensinos. E a gente tem que ter muito cuidado com essas questões do extremismo. E como o irmão Daniel falou, a palavra de Deus o tempo todo ela está nos convidando a uma vida equilibrada. Jesus, quando vai falar que nós somos sal e luz da terra, né? E aí ele vai falar da questão do sal, quando ele perde o sabor, ou seja, o extremo, né? Vamos dizer assim, o extremo negativo, ou se está salgado demais, né? O extremo do positivo, vamos dizer assim. Então, a ver que até mesmo na questão do sal, né? Tem que estar na medida certa, né? Portanto, nós, se somos sal da terra, nós não podemos perder as nossas propriedades, perder a nossa essência, né? Ou nós seremos sem sabor. Também não podemos ser salgados demais, né? Então, vê que a palavra de Deus em si, o tempo todo ela nos convida para essa questão do equilíbrio. E a vida cristã, principalmente para jovens, como eu disse, né? Jovem é cheio de energia para gastar, tem energia sobrando, precisa encontrar, né, um propósito para colocar essas energias, e quando não tem esse propósito para depositar suas energias, então parte para os extremos, né?
parte para os extremos, e a facilidade dos jovens ser atraído pelos extremos é justamente essa, né? A questão da força que eles têm, do vigor que ele tem, e ele precisa gastar, é natural que ele precisa gastar esse vigor, né? Então, se não tem alguém que oriente, ele acaba indo para os lados extremos. Por isso, a extrema importância da meditação diária, da leitura diária da palavra de Deus, oração, consagração, buscando sempre dentro da palavra de Deus e não no mundo, né? Porque se nós olharmos o mundo, ele é totalmente desequilibrado. Essa que é a questão, né? Essa é a verdade. O mundo em si, ele é totalmente desequilibrado. Não é à toa que as doenças psicossomáticas, as doenças psicológicas, hoje em dia ela tem aumentado tanto no meio da sociedade secularizada. E, infelizmente, atinge também a igreja. Claro, o povo de Deus não é blindado, né? No mundo tereis aflições, mas vê que a questão do psicológico. E o que é o psicológico também? É os extremos, né? Então, se a gente for olhar, são extremos também. E a palavra de Deus vai nos orientando sempre, andarmos sempre em uma vida em equilíbrio. É fácil? Não, não é. Como eu disse, principalmente quando você é jovem, né? Que tem aquele vigor, aquela força toda dentro de si e ele tem a necessidade de gastar, né? Então, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós somos chamados, né, para uma vida em equilíbrio. E aí nós chegamos no tópico 4, né? A vida em equilíbrio no mundo secularizado é mais fácil ou mais difícil do que a vida em equilíbrio no mundo cristão, né? Eis aí a questão. Mas, irmão Daniel, como que fica então essa questão do equilíbrio na vida secularizada em um mundo corrido, onde vivemos de fast food, né? A comida tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido, a velocidade da internet tem que ser rápida, né? O Wi-Fi tem que ser bom, o Wi-Fi virou uma prioridade na vida, né? Virou um elemento essencial, né? Tudo tem que ser rápido, o transporte tem que ser rápido, aquela pressa natural que o mundo em si cobra, né? As entregas nas empresas, né, principalmente, tem que ser rápida. Se nós pudéssemos, a gente plantava hoje e comia hoje mesmo, né? Já dava o fruto, já comia hoje mesmo. Inclusive, a gente vê isso nos alimentos, né? E vê que os alimentos eles não atingem mais a sua maturação natural, né? A banana, por exemplo, ela passa por um processo químico para que amadureça rápido, né? A gente sabe disso aí, né? Quem trabalha com fruta sabe, na questão daquela química do carbureto que é colocado para que ela amadureça rápido. Claro, no mundo que nós vivemos, se fôssemos esperar os frutos da sua porção na sua estação certa, com a demanda que nós temos de alimento no mundo, a desigualdade, a fome no mundo certamente aumentaria, né? Então, Deus dá sabedoria, né? Justamente para isso, para que seja usada na ciência. Mas como que fica essa questão da vida em equilíbrio no mundo secularizado? E essa que é a grande questão, né, irmão Elias? E é o grande problema, que como o senhor acabou de falar, nós vivemos em um tempo de rapidez, tudo tem que ser veloz. E nós vivemos em um tempo onde há uma palavra que ela é essencial, que a gente sempre ouve, principalmente nas redes sociais, os jovens sabem disso, que é a palavra produtividade. Hoje nós temos que ser produtivos, né? Hoje nós temos que produzir, temos que nos sentirmos produtivos. E essa é a grande palavra, olha, produção, seja produtivo, produza algo. Então, todo esse arcabouço, né, de velocidade, de rapidez, de queremos tudo para agora, como também essa produtividade, essa busca por ser produtivo, por sempre estar produzindo, tudo isso vai gerando nas pessoas e também em nós uma vida desequilibrada. Nós, pela ânsia e pelo desejo de conquistarmos, de termos conquistas pessoais, de alcançarmos conquistas financeiras e profissionais, muitas vezes nós acabamos, então, nos tornando pessoas desequilibradas. E a lição aqui, ela dá um exemplo de um tipo de um problema, que é a síndrome do burnout, né, que na verdade é um distúrbio causado exatamente por uma vida desequilibrada. Por essa a pessoa, por exemplo, ela não consegue parar.
ela vive no modo acelerado. Ela não consegue, por exemplo, descansar, não consegue dormir bem, não consegue colocar as coisas em seu devido lugar. Olha, aqui é um tempo para mim dormir e o meu corpo precisa de descanso. Ela não consegue parar. Ela está sempre produzindo, ela está sempre trabalhando, porque ela está atrás, muitas vezes, de conquistas pessoais, de conquistas profissionais, ela então desequilibra a sua vida, né? Ela já não descansa bem, ela já não come bem, ela já não se alimenta bem, ela só está trabalhando. Quer dizer, ela está desequilibrando a sua vida e isso vai causando então problemas psicológicos, como aqui foi citado, o burnout, mas muitas pessoas hoje estão ansiosas, muitas pessoas hoje estão vivendo em depressão, justamente causado por uma vida desequilibrada. E é por isso que é importante esta aula, e é por isso que é importante uma vida de leitura bíblica, porque quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver este conselho de, olha, tome cuidado com esta vida desequilibrada. Não vá pelo que o mundo está dizendo, não vá pela essa correria que o mundo está correndo, porque o mundo está correndo atrás de vento. As pessoas estão correndo atrás de vento. Olha, eu preciso enriquecer, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso conquistar tal objetivo pessoal, e as pessoas elas estão vivendo em desequilíbrio. E é por isso que hoje as doenças são sempre psicológicas, são ansiedade, síndrome de burnout, depressão, justamente porque nós estamos vivendo em um mundo desequilibrado e as pessoas elas não estão colocando em equilíbrio, não estão conseguindo colocar cada coisa em seu devido lugar. E o conselho do pregador para nós, conselho das Escrituras de Eclesiastes para a nossa vida secular, para a nossa juventude calma. Calma, coloque a sua vida em equilíbrio. Eu acho que é isso que é a reflexão que nós também podemos fazer com os nossos jovens dentro de sala de aula. O jovem tem sonhos, o jovem tem desejos, tem ambições, e é bom que tenham realmente, mas temos que ter calma para colocar a vida em equilíbrio, não desequilibrar. Colocar cada coisa em seu devido lugar. Olha, há o tempo para o descanso, há o tempo para a igreja, para servir na igreja, há o tempo de trabalhar sim, mas há o tempo de estar-se com a família. Quer dizer, colocar a vida em equilíbrio. Esta vida em equilíbrio é uma vida boa de se viver, é uma vida abençoada e sim, uma vida próspera. E é isso que essa lição quer nos falar, quer aconselhar os nossos jovens. Então, para nós finalizarmos, né, o difícil ponto de equilíbrio. Aí vem, né, como foi dito lá no início, é possível alguém alcançar o equilíbrio, né? Observe que o Kohelet, né, ele vai fazer algumas perguntas. Por que eu busquei tanto a sabedoria? Por que eu trabalhei tanto? Ou seja, quando ele olha para os exageros, né, que ele cometeu, e claro, tinha um propósito, né, tinha uma finalidade, um estudo embaixo do sol, quando ele chega, faz essas perguntas, né, vê que aí ele começa a sua lição para nós, né, e vai lá no versículo 1 do primeiro capítulo, ele já começa a mostrar o equilíbrio que existe mesmo nesse mundo, né, nesse mundo caído, ele começa a olhar e ver equilíbrio nas coisas. Todos os rios correm para o mar nunca se enche. O sol nasce e volta a nascer novamente, né? Ele olha o movimento das águas, ele olha o movimento do sol, da lua, dos astros, e ele olha e fala assim, olha, tem um equilíbrio. E é engraçado que essas coisas não são feitas pelas mãos humanas, né? São feitas por Deus. Então ele olha e fala, olha, esse é o sentido, a gente precisa ter um equilíbrio, ver que não tem excesso, né? E ele fala sobre essa questão aí, e aí então ele vai olhar para dentro de si e falar, por que então que eu fui tão exagerado, né? Mesmo com o seu propósito, né? E aí, segundo o Kohelet, né, na nossa pergunta, é possível alcançar o equilíbrio? Segundo ele, sim. Segundo ele, sim. Se a gente vai lendo aí, vai encontrar, né? Por exemplo, lá na leitura oficial, versículo 17, tá lá a chave. Não seja demasiadamente. Não seja demasiadamente sábio. Não seja demasiadamente tolo, né? Ou seja, não busque o excesso, né?
seja sábio. Ou seja, busquem o equilíbrio. Portanto, sim, perante a palavra de Deus, né? Aqui inspirada através do Kohelet, né? Sim, é possível encontrar o equilíbrio na vida através da observação das coisas de Deus, né? Vê que quando ele percebeu esse equilíbrio, ele viu as coisas do homem, né? Através das suas obras, e quando ele observa as obras de Deus, ele fala, olha, precisamos encontrar um equilíbrio, né? Portanto, sim, existe um equilíbrio, mas ele só é encontrado quando nós olhamos para as coisas de Deus e não para as coisas dos homens. Creio eu que essa é a grande lição sobre a questão do equilíbrio, se ele existe ou não e se é possível ou não. Irmão Daniel, fazer algum comentário, irmão, para nós encerrarmos? A lição, então, tem esse objetivo, este propósito de trabalharmos com os nossos jovens exatamente este tema do equilíbrio e mostrar que uma vida bem vivida, uma vida próspera, é uma vida em equilíbrio. Não é uma vida nos excessos, mas é uma vida em equilíbrio. E esta vida em equilíbrio, ela só se dá, como foi falado aqui pelo irmão Elias, na observância das Escrituras, da Palavra de Deus. Nesta vida com Deus, quando nós nos achegamos a Deus, então nós conseguimos ter uma vida equilibrada e termos, sim, então, uma boa vida. Sendo assim, espero que os irmãos aproveitem bem, né, essa lição, trate dentro da sala de aula da importância de nós buscarmos o equilíbrio, né? E que a orientação é sempre a palavra de Deus. O mundo em si, ele tende ao desequilíbrio naturalmente, mas dentro da palavra de Deus nós encontramos o equilíbrio e o sentido da vida, né? Que é uma vida equilibrada em Deus. Sendo assim, agradecemos aí aos irmãos que nos acompanhou nessa lição aí. Muito obrigado.